bom. Pessoal, boa noite a todos. Primeiramente, queria agradecer todo mundo que está conectado aqui na live. Essa é mais uma série de conversas que o Itaú BBA tem feito com os principais líderes dos setores relevantes aqui da economia brasileira e política, né? Nas próximas semanas, nós abordaremos outros temas. Queria aproveitar o gancho e agradecer o Fernando. Hoje nós vamos bater um papo com o Fernando, que é sócio fundador da Prevent Senior, um case super bacana no setor de saúde. Queria de novo agradecê-lo. Num momento como esse, disponibilizar a agenda para bater um papo com a gente. Junto comigo aqui está o Thiago Macruz, que é head do setor de saúde do Research do banco, e a Gabriela Denadai, que é head de operações estruturadas do Middle Market. Queria aproveitar aqui o gancho e já começar com uma pergunta para o Fernando. Queria saber como é que a Prevent se preparou para essa epidemia, como é que tem sido o atendimento tanto dos pacientes já diagnosticados com Covid, quanto dos pacientes não diagnosticados, e como é que você está vendo, Fernando, daqui para frente o efeito dessa pandemia. Obrigado. Bom, boa noite a todos. É um prazer aqui, Zé, estar com vocês. Enfim, a Prevent Senior vem se estruturando no modelo, consagrado a todo esse tempo, que a gente entende que seja o correto, para um sistema de saúde, não uma assistência médica, porque nós chamamos a Prevent Senior de um sistema de saúde, não uma assistência médica. E quando nós chegamos no final do ano passado, estávamos todos estruturados, não para a Covid, obviamente não, porque os planos de negócio da companhia continuaram sendo feitos. E como nós tínhamos essa estrutura muito bem organizada, ela serviu para o Covid. Então, a velocidade com que a gente fez toda a movimentação do isolamento em massa dos nossos beneficiários, a telemedicina foi muito importante. Nós pusemos a telemedicina em 3 dias em pé, uma velocidade absurda, E entramos também com os protocolos que já estavam sendo desenvolvidos no mundo e acrescentamos esses protocolos clínicos e começamos a desenvolver essas pesquisas em cima do protocolo. Foi fundamental para um sucesso que hoje, nesse momento, as nossas curvas não estão subindo de forma nenhuma, estão super estabilizadas. Um número de internações comparadas até com o ano passado, foram 1.000 internações a menos, obviamente porque eles ficaram em casa, as seletivas não foram feitas. Então, assim, a empresa não mudou a forma de atuar. Nós pegamos 3 hospitais para Covid, separamos isso de forma muito rápida e depois deixamos os outros hospitais para as outras demandas, Porque você, nesse momento, quando você tem um público crítico, de doenças, enfim, mais sensível, digo, você não pode esquecer aqueles que já têm as suas doenças instaladas, você precisa cuidar deles. Então, nós dividimos a empresa em 2, Um grupo cuidando do Covid e o outro grupo cuidando dessa massa. E até o momento, a gente tem tido um sucesso excelente, porque todos estão assistidos, de forma completa. E aqui na empresa não se fala só de Covid, se fala de tudo. Então, a gente conseguiu, nesse momento, a Prevent Senior estabilizar bem o quadro. Aprendemos muito a lidar com o Covid. Foi muito bom em termos de medicina. A gente evoluiu bastante na questão científica aqui. Vários estudos saíram da Prevent. Nessa questão de protocolos, tem vários papers por aí, sendo publicados, enfim, foi um grande ganho de aprendizado, está sendo nesse momento para a companhia. Fernando, você comentou da postergação dos procedimentos eletivos,
É razoável dizer que o Covid, até o momento, não tem sido um desafio de custo para você? Tem sido mais um desafio de capacidade e não de custo? O net-net das duas coisas, postergação dos procedimentos eletivos e o aumento de internação associada a essa pandemia, do ponto de vista de custo, tem sido mais benigno do que você imaginava? Não, de forma nenhuma. Isso nos espantou, porque o que aconteceu? Quando nós resolvemos parar os eletivos, era para ter uma noção do que iria acontecer. E hoje nós entendemos que essa curva, pelo menos para nós, ela não vai aumentar. É incrível isso, parece que a pandemia deu um sossego, pelo menos para a nossa carteira. Agora nós estamos voltando com os outros procedimentos, porque é lógico, se você deixar isso muito para frente, vai ficar reprimido toda uma demanda. Isso não é inteligente e eu acho que é desnecessário, porque as pessoas precisam desse atendimento. Mas, para vocês terem uma noção, falando em termos de custo, no mês de março, né, foi o grande centro para nós, onde tudo começou, nós tivemos 1 ponto percentual a menos da sinistralidade. Nós estávamos com 63%, fomos para 62%. Inacreditável isso. E não paramos de pagar nenhum profissional, mesmo aqueles que ficavam em casa ou ficaram em casa. Nós alocamos os profissionais médicos, né, para ajudar no processo, mas nós não cortamos nenhum contrato com nenhuma empresa. A vida seguiu normal e hoje a nossa estrutura ela tem muito ainda para ser usada, né? Eu até não gosto de falar muito isso, porque se falar que está sobrando leito, tem estrutura, daqui a pouco vão invadir os nossos hospitais e não é o que a gente deseja, né? Porque existe sempre um risco e a gente é muito conservador em relação a isso. Mas eu tenho 2 hospitais para serem abertos agora também. Então, nós montamos um hospital esperando uma catástrofe, graças a Deus não aconteceu, que comporta 1.900 leitos. Também não vai precisar ser aberto, porque não há necessidade. Nós deixamos o 3º hospital Covid e já fechamos por Covid porque ele não foi usado. Enfim, a estrutura da empresa ela está super bem posta nesse momento e com o resultado financeiro dos trabalhos feitos por trás. Então, realmente a Covid não interferiu em nada no nosso processo, nem no nosso caixa, enfim. Fernando, você comentou que não gostaria de falar sobre que você tem disponibilidade de vagas, né, nos hospitais, que não teve que usar todos os leitos que foram disponibilizados para o Covid. E a gente percebe que assim, o pico da doença no setor privado deve acontecer antes do setor público. Nessa linha, você imagina algum tipo de iniciativa e de parceria entre o SUS e a iniciativa privada para tentar aqui acomodar melhor a evolução dos casos? Então, essa é uma questão que eu não tenho entendido muito bem, né, do posicionamento do próprio Ministério, porque se vocês conversarem com outras instituições, muitos hospitais estão vazios, muitos privados, né? Então, eu não entendi essa estratégia de você não fazer esse acordo com os hospitais privados. Óbvio, o que a Prevent Senior tem feito? Tem ajudado o setor público, mas de forma independente, com alguns setores do setor público que nos procuraram com interesse da parte clínica, dos protocolos, dos nossos resultados, das pesquisas, e nós estamos fazendo essa parceria com essas pessoas, mas de forma transparente, sem custo nenhum, porque nós temos capacidade para atender, né? Eu não posso falar aqui, obviamente, que não, porque são coisas feitas entre uma empresa privada e um órgão público sem relação financeira de forma nenhuma, mas as empresas privadas podem ajudar o SUS. O problema é que pelo menos nós não fomos chamados até agora para fazer essa ajuda. Nem na questão clínica, nem na questão dos protocolos, nem dos nossos números, enfim. Infelizmente, até hoje, nós não fomos chamados para participar de nenhum tipo de processo. Ô, Fernando, aqui é mais para ter uma ideia, assim, eu queria a tua contribuição, você conseguir esclarecer um pouquinho para a gente como é que
como é que tem sido o ciclo da doença, né? E aí, se você puder colocar alguns grandes números, quantas pessoas têm procurado vocês, qual que é o percentual de pessoas que acabam sendo internadas em leitos normais ou em UTIs, ter um pouquinho da big picture do comportamento da doença. O que aconteceu, Zé, é que a pandemia, né, ela chegou um pouco antes para nós. Porque você vê, são 470 mil beneficiários no grupo de risco. Então, obviamente, eles se contaminariam e ficariam numa situação grave mais rápido do que os jovens que pegaram. Enfim, minha esposa pegou também, precisou de internação, mas enfim, o nosso grupo sempre foi de risco. E quando nós começamos a receber os primeiros pacientes com sintomas, foi uma desvantagem e uma vantagem ao mesmo tempo, porque nós estamos praticamente há 15 dias na frente da pandemia. Então, esse primeiro momento, nós descobrimos muitas coisas, inclusive na parte científica, de como tratar a doença, de como fazer a ventilação, os medicamentos que seriam utilizados no tratamento. Enfim, foi muito importante para a companhia isso. A grande vantagem que a gente teve nesse momento foi a velocidade de ser uma companhia, e vocês já nos conhecem há muito tempo. Foi muito fácil essa movimentação pela própria estrutura dela, né? Com excelentes profissionais, e a gente trabalhou 24 horas por dia, e essa velocidade, a briga contra o tempo, foi que fez a gente chegar nesse processo, né? Mas, em termos de números, hoje, de intubados, eu vou falar em percentuais, do nosso processo histórico, eu tive 25% a mais intubados. Número de óbitos é o mesmo número de óbitos do ano passado. Então, por causa da pandemia, não tive um número de óbitos maior, né? Então, os nossos números praticamente foram super ajustados. Você tem uma variação, às vezes, de mês. No começo, foi meio difícil, porque a gente não estava entendendo como funcionava, né, o Covid. Mas em 7, 8 dias a gente já estava praticamente dominando as técnicas e continuamos aprendendo, porque tem muita coisa no mundo. Enfim, ontem nós estávamos numa live, pessoal clínico, pessoal do Peru, do Chile, da Bolívia, enfim, na América Latina, transferindo esse know-how de atendimento, porque eles realmente não têm esse acesso, não sabem como tratar, e pelo nosso número de pessoas que foram tratadas, já que foram muitas, são mais de 400 altas já que a gente já deu nessa população, a gente tem números muito bons de sucesso. Lógico, precisa melhorar, tem muita coisa aparecendo no mundo e a gente está atento a isso, mas os nossos números já são muito animadores para a sociedade. Perfeito, Fernando. Fernando, eu vou aproveitar o gancho. Vocês, como você mencionou, vocês têm a vantagem de terem tido mais tempo para lidar com essa pandemia do que a média dos hospitais privados no Brasil, e também a questão do foco da tua clientela ser basicamente grupo de risco permite com que você tenha mais dado, né, do que a média dos hospitais aqui no Brasil. Eu queria que você falasse um pouco para a gente desses dados, Fernando. O que você já viu de forma empírica de tratamentos que têm tido mais sucesso na ponta? Quais foram as mudanças que você implementou nos últimos 40 dias, talvez passo a passo, quando você foi aprendendo o que tinha mais eficiência quais tratamentos eram mais eficientes e menos eficientes? Conta um pouco para a gente dessa experiência de vocês, que eu acho que pode ser rica para caramba para quem está nos assistindo. Sim, a primeira discussão foi a entrada da hidroxicloroquina. Já existiam trabalhos no mundo sobre isso, né? Sempre foi muito promissor, e a gente conseguiu, logo no início, a gente comprou um lote gigantesco, onde ninguém no Brasil estava comprando hidroxicloroquina, porque já existiam estudos fora, e a gente pegou esses estudos e foi mais a fundo. O que nós percebemos no decorrer da doença, e eu vou dar o exemplo da minha mãe, que nós entramos com medicamento para ela no 7º dia, né? E nós fomos aprendendo com ela o dia ideal e com os outros que vinham chegando. E ela ficou entubada por 15 dias. E nós aprendemos que a entrada do medicamento não é no 7º dia. A entrada do medicamento é no 2º dia de sintoma.
Então, todos os pacientes que entraram no segundo dia de sintoma, o percentual que precisou ser internado e depois entubado é muito pequeno. Foi muito pequeno, isso está no paper, tem trabalho já publicado sobre isso. Até esses números é mais fácil que vocês acompanhem, porque são muitas tabelas, mas nós fomos aprender, inclusive com o paciente que já estava entubado, que nem minha mãe, que aí é um outro tipo de tratamento. Quando a inflamação do pulmão já ocorreu, você precisa tomar outro tipo de atitude, outras manobras clínicas. Mas tudo isso a gente foi aprendendo, mas quando eu falo aprendendo, é um dia após o outro, porque os relatórios aqui na empresa saem em 3 horas, né? E as reuniões clínicas são 24 horas. Então, um paciente que melhora em 5 horas, 6 horas, como no começo os internados, eles iam para o tubo muito rápido, era questão de minutos, você estava conversando com a pessoa e daqui a pouco ela ia para o tubo. Então, a gente teve todo esse aprendizado por ter vivido isso antes. Então, obviamente que a gente tem muitos trabalhos, né, falando sobre isso. E, por exemplo, um outro dado importante, a média de intubação estava em 14 dias dos nossos pacientes e diminuíram para 7 já. E se Deus quiser, a gente vai chegar a muito menos de 7. Mas nós já estamos trabalhando na não intubação. Nós já temos um protocolo para não chegar ao nível de intubação, que esse agora é o nosso grande desafio. E nós estamos acertando bastante nesse processo, né? Porque esse pessoal que está entubado é um resquício, né, do que foi vindo desses dias. Mas existem pessoas que são doentes, obviamente, né? A maioria acima de 80 anos, que já tem morbidades, é muito difícil ela não afundar, né, no termo de ir para um leito. Mas também a gente está aprendendo como tratá-las, né, de forma muito agressiva. Obviamente que nem todos têm a mesma sorte, mas os nossos números são muito promissores. Ô, Fernando, e assim, pensando aqui para evitar a contaminação massiva, a gente tem visto o governo, uma série de empresas tentando trazer mais testes, né, para o Brasil, para tentar aqui os testes em massa. Vocês entendem qual que é a sua visão sobre isso? Você acha que é o caminho mesmo? Como é que a gente pode fazer a aplicação desses testes de forma organizada, com mapeamento? É um volume escasso, né? O mundo inteiro pedindo esses testes. Como é que você enxerga essa ação um pouco mais preventiva aqui de tentar controlar a proliferação do vírus? Eu acho que não é uma medida só, né? São várias medidas conjuntas. Eu acho que qualquer medida é válida. Qualquer ideia é válida. E mesmo que você consiga fazer esses testes em 25% da população, já é válido. Agora, se você tiver só 25% de testes, você precisa direcionar quem fazer o teste. E é esse plano de ação que tem que ser muito bem desenhado. Porque o grupo de risco tem que ficar isolado. Porque é grupo de risco, isso é sabido. Obviamente, se você tiver um tratamento de bloqueio, que é o que a gente está tentando fazer aqui com muito sucesso, e quando isso for confirmado de forma científica, pronto, o grupo de risco está mais protegido, independente se ele já tem, se ele é positivo ou negativo, porque hoje tanto faz para nós, principalmente, porque o nosso positivo e negativo é a tomografia. A gente aprendeu com as milhões de tomografias que a gente tem, as comparações, que a gente já sabe se o paciente está... Porque você não pode ficar esperando positivar um teste para entrar num tratamento. Se eu estou falando no segundo dia e um teste chega em 10, 15, você perdeu o timing. Então, hoje, a correria é contra o tempo. Então, se tiver um plano muito bem feito de ação, porque são várias coisas, né? Não é só o teste que vai resolver. São várias coisas ao mesmo tempo, organizadas, né? Com fluxo de informações corretas. Porque as informações que as pessoas têm, ou que vocês próprios têm, às vezes elas não estão corretas. E a gente tem visto isso. E por que não estão corretas? Porque é impossível você estruturar todas essas informações em um tempo recorde, num país, numa pandemia, com falta de estrutura. Então, você não precisa, por exemplo, fazer o teste para saber se ele está com o Covid. Olha,
você não tem o teste. Então, olha a tomografia. A tomografia, ela diz se você está com Covid ou não. Porque você não tem tempo. Então, assim, se for um plano de ação com várias ações, essa também, de saber se as pessoas estão ou não, também é válida. Agora, a pergunta é, em quem a gente vai aplicar o teste? Porque você não é 100%. É 20%, 15%? Tá. Então, para quem você faz o teste? Eu acho que essa que é a pergunta que a gente tem que fazer nesse momento. Perfeito, Fernando. Pegando o gancho aqui, a gente viu alguns números bem assustadores na Europa, né? Queria entender a tua visão, se você acha que aqui a gente corre o risco de ter falta de médicos ou corpo assistencial para atender os pacientes do Covid. Qual que é a tua visão sobre esse ponto aqui, localmente? Sim, lógico. Se você não tiver um bom projeto, uma boa estratégia, uma boa tática de ação, porque nós estamos numa guerra. Veja bem, o que aconteceu com os nossos profissionais? Quando nós chegamos no número 40, 50 afastados, isso nos preocupou. Então, o que nós fizemos? Nós pusemos todas essas pessoas em hotéis, fora da família, né, com um sistema controlado. A gente fechou 2 ou 3 hotéis perto dos hospitais que tinham um problema e a gente controlou o ambiente. Então, hoje, o meu número de afastados é muito pouco, porque se tomou ação. Agora, se você não fizer nada e deixar a pessoa ir ao hospital, o hospital, se ele não é designado só para Covid, você tem que entender que o sujeito ele chega no hospital, ele entra no estacionamento, ele passa no elevador e vai para o setor fechado. Mas a hora que ele sai, está no ar. Ele não só vai contaminar, ele vai ser contaminado, mesmo aquele profissional que não está trabalhando no Covid, como vai contaminar todo o ambiente. Então, foi uma das coisas que nos criticaram, foi isso. E por isso que a gente segurou a onda de a gente ter isolado os hospitais, que foi uma recomendação da própria OMS, porque faz sentido, se você isolar, você não espalha isso para as outras unidades e nem mesmo os profissionais. Que, por exemplo, no nosso caso, os médicos que trabalham nesses hospitais, eles não trabalham nos outros hospitais. Então, os outros hospitais que não estão contaminados, eu não vou ter baixa. Eu não vou precisar de profissionais. Eu vou ter baixa, caso aconteça, nesse hospital. Então, o número ele fica muito reduzido. Agora, se você deixar a coisa espalhada, obviamente que fica incontrolado. Vai para casa, vai pegar metrô, vai pegar ônibus. Cara, se o cara está contaminado, ele vai contaminar todo mundo. O que a gente fez? Não, você vai para o hotel. Você sai do hospital que é ao lado, vai para o hotel. Se contaminar, já estão todos contaminados, ou é o mesmo ciclo do vírus, né? Então, eu acho que, eu repito, né? O que falta é uma organização, né? De como se organizar isso. Porque não é tão simples. Fique isolado, não saia, estou comprando material, estou fazendo isso. Tá, mas e aí? Tá, mas precisamos, assim, um detalhamento de ação. Porque existem muitos lugares no Brasil que estão nos consultando. Hoje nós viramos consultores praticamente mundiais de como se tratar com o Covid. São imensas videoconferências com o mundo inteiro, até os Estados Unidos. Em New Jersey, a gente estava ajudando até semana passada como eles lidarem com isso. Eles não tinham a mínima noção de como lidar. Então, assim, não pode ser pacífico, vamos esperar e vamos ver o que vai acontecer. Não, tem que ser proativo nesse momento. E quanto mais proativo for e mais rápido, nós vamos sair dessa situação. E é isso que a gente pede sempre os nossos parceiros que estão fazendo. Olha, seja proativo, não espere que a coisa aconteça para você tomar uma reação. Muitas vidas vão morrendo ao longo do caminho, se você não tomar ação, né? E essa é a grande angústia aqui da Prevent Senior, porque existem várias coisas que deram certo? E podem ser aplicadas, como várias coisas aconteceram na Europa, e podem ser aplicadas aqui para nós também. E, Fernando, e nessa lógica, né, você falando bastante de organização, de fazer várias medidas, como é que vocês enxergam que o poder público pode se coordenar para isso, né, para conseguir atingir num país como o Brasil, com dimensões enormes, diferentes perfis e de cada estado com uma lógica? Como é que vocês imaginam aqui que seria uma atuação do poder público
para ajudar a conter esse processo como um todo? Gabriela, eu vou falar o que eu faria, né? Na verdade, eu não sei como funciona o setor público, né? Mesmo porque não nos procuraram para saber como nós estávamos fazendo. Mas se você fizer um cálculo simples do que nós fizemos na Prevent Senior, Lisboa, se não me engano, tem 570 mil habitantes. E nem todos são velhos. Não é um grupo de risco. Nós temos 470 mil pessoas de grupo de risco. Então, praticamente, a gente controlou uma cidade inteira, né, com sucesso, sendo grupo de risco. Mas, se você pegar outras cidades pelo Brasil, espalhadas, você vai encontrar cidades de 250 mil, 300 mil, 500, 1,5 milhão. Para você ter 450 mil no grupo de risco numa cidade, você tem que ter uma cidade de 3 milhões. Se a gente conseguiu controlar, por que o setor público não consegue controlar? Né? Qual que é a falta de coordenação, de organização nisso tudo? Eu não sei se o setor público, também não sei se as outras empresas fariam da mesma forma que a gente fez, mas é só para a gente pensar. 470, por exemplo, Bahamas nos pediu ajuda. Me ligaram, desesperado, o ministro de Bahamas, o que vocês estão fazendo? Bahamas são 700 ilhas com 320 mil pessoas. Sendo que o grupo de risco é sempre 12% da população, com 30, 40 mil pessoas no grupo de risco. Olha que fácil você controlar. Só que lá está um caos. Porque eles não conseguem se movimentar. A coisa fica lenta, fica em discussões filosóficas, discussões científicas, discussões políticas. Cara, a cada hora que está passando, muitas pessoas estão morrendo. Enquanto a gente perde 3 horas de discurso, na verdade, tem um monte sendo enterrado. Então, acho que se o Brasil vai falar, acorda, vamos lá, é ação que a gente precisa. Precisamos de discurso, a gente precisa de trabalho. Que trabalho? Mas que tipo de trabalho? É isso que eu acho que o Brasil tem que se questionar. Qual é o tipo de trabalho que a gente necessita agora para sair dessa situação? Porque se não agirmos de forma rápida, nós não vamos sair disso. E, sinceramente, a minha perspectiva da forma como está andando, isso vai para o final do ano. Ninguém vai aguentar ficar em isolamento até o final do ano. Então, esse é fato, né? Eu acho que vocês estão em isolamento, eu não estou, mas para mim está difícil também trabalhar sem minha família. Mas, assim, está todo mundo já no limite. Então, até quando nós vamos conseguir ficar só em isolamento, sem sair na rua, porque é grupo de risco, vão passar o vírus, sem um plano de ação mais concreto, que as pessoas consigam entender o que tem que ser feito para você começar a voltar a uma vida normal. Não dá para sair que nem louco na rua, isso não é o melhor motivo, mas do jeito que está, e eu tenho andado, porque eu venho trabalhar, as pessoas já, daqui a pouco, está a vida normal. E aí vai ser um outro problema. Então, eu acho que está faltando muita ação, né? Essa lentidão de tomadas de decisões, ela vem me angustiando. Isso eu nem estou falando em nome da empresa, estou falando pessoalmente, né? Porque eu vejo que existem soluções e ninguém está tomando nenhuma solução. Perfeito. Fernando, uma dúvida que aparece aqui para a gente, né? A gente sempre fica tentando entender onde é que a gente está na curva, né? No Brasil como um todo, no setor privado e no setor público. Será que você pode dividir com a gente alguma informação, algum data point de quantos pacientes, na média, no pior momento, vocês recebiam por dia? Quantos vocês estão recebendo agora? Vocês já têm a sinalização de que a gente já teve a inflexão? Olha, eu não posso falar da população. Eu não acompanho esses números gerais, mesmo porque os meus números parecem ser um pouco diferentes e o nosso raciocínio estatístico também parece ser diferente do que tudo que mostram, né? Quando nós começamos na pandemia, a gente já falava que eram 12 vezes maior e a gente quase foi massacrado por isso. Hoje já falam que é 15 vezes maior. Então, tudo bem, nós estávamos errados, então, agora estamos certos, as pessoas esquecem. Enfim, eu vou falar do meu número. Para nós, a coisa está estabilizada e controlada. Não sei quais são as ações que estão sendo feitas fora da empresa, porque eu sinceramente, não tenho nem tempo para fazer nada, para ficar vendo isso, porque a demanda aqui de decisões é muito, muito grande. Mas eu estou feliz que o meu número está controlado. A gente tem avançado bastante. Talvez, não sei se é um reflexo dos outros números, mas dizem que está subindo. Dizem que está subindo. Graças a Deus,
é que não está subindo. A coisa não está dando esse pico, mas isso não significa que no Brasil a gente tenha o mesmo quadro, né? Então, eu não saberia afirmar e nem dizer, porque esse número já se perdeu, os testes não chegam, acho que tem mais de 40 mil, 50 mil testes para fazer, já se perdeu essa conta, e qualquer número que aparecer é meramente adivinhação, é o que chegou lá e é o que contabilizam, mas provavelmente não é real. Provavelmente não é real. Fernando, queria pegar o gancho aqui, você comentou um ponto interessante sobre quarentena, né, e a potencial extensão disso até o final do ano, da forma como está sendo conduzido. Na tua visão, tem alguma forma da gente relaxar, afrouxar um pouquinho, relaxar essa quarentena, sem aumentar o número de óbitos? Você acha que isso é possível sem a gente criar uma vacina para o Covid-19? Qual que é a tua visão nesse sentido? Ô Zé, eu acho que com ações muito bem feitas, você pode reduzir o estrago. Lembrando que o grupo de risco, e mesmo por mais jovens, obesos, a gente tem um dado aqui muito interessante, 90% das pessoas que foram para tubo eram obesas, mesmo no nosso carteira. Desculpa? Dos jovens, né? Tá, eles estão me corrigindo aqui. 90% dos jovens que foram eram obesos. Isso já é um super dado, né? Então você tem. Então quem a gente protege? Esse não sai, esse isola. Mas existe aquela população que pegou e passou de boa. Isso é verdade. Isso é uma coisa que a gente tem que falar. Eu peguei, minha esposa pegou. Minha mãe não teve a mesma sorte, porque já está no grupo de risco, mas minha cunhada pegou, um monte de gente aqui já na empresa pegou e nós passamos. Nós passamos, tá? Obviamente, com protocolo clínico muito bem estabelecido, com acompanhamento médico, etc. A vacina, se a gente esperar a vacina chegar para tomar qualquer outra medida, a vacina, no mínimo, são 180 dias. Então, assim, a sociedade aguenta mais 180 dias, os testes no mundo, e quando vai chegar para o Brasil, aí depois vai ter aquela distribuição, porque assim, não existe cura para o vírus. O que existe é você bloquear o vírus para que ele faça um estrago. Né? Porque cura essa vacina. Então, não tem em 180 dias uma vacina ainda. O que se faz em 180 dias? Conseguimos bloquear o vírus para que ele não avance no organismo, isso a gente já entendeu que existe uma grande possibilidade de fazer isso. E talvez seja a medida que tenha que ser feita, bloquear o vírus. Pode ser a primeira. Se tiver a vacina, se tiver um outro medicamento, se tiver o que for, nós só temos que lembrar que nós estamos correndo contra o tempo. Né? É tudo para ontem, não é para amanhã. Então, você fala para mim, daqui 30 dias, Fernando, 30 dias, gente. 30 dias eu já perdi tanta gente, já perdi tanta coisa. Aconteceu já tanta coisa aqui nessa empresa que, assim, eu já nem sei mais que dia eu estou da semana e dia do mês, porque todos os dias são iguais, os problemas eles só se replicam, né? Não dá para esperar 30 dias, não dá para esperar uma semana, nem 2 dias para você tomar a decisão. Mas existem formas de você fazer a saída, se é o que estão pensando em fazer, de forma muito organizada, com plano de ação muito bem definido. Se não for, vai virar uma catástrofe de fato. Não estou te escutando, Desculpa, Thiago. desculpa, eu tinha deixado no mudo aqui. Tem uma discussão que está em curso, Fernando, que é do que o Covid vai trazer de mudança para o sistema suplementar de saúde aqui no Brasil, né? A gente já teve alguns bate-papos que se estuda a mudança da forma de remunerar os hospitais privados por planos de saúde não verticalizados, que não é o caso da Prevent. Eu queria pegar um pouco da tua opinião como participante ativo desse segmento. Quais você acha que é a mudança que essa epidemia que a gente está vivendo pode trazer para o sistema suplementar de saúde? O que você tem ouvido? O que você acha que é razoável supor? Divide um pouco a gente a tua opinião, Fernando, por favor. Eu acho que não só o modelo da saúde suplementar ele vai mudar, né? Mas as relações entre os players do setor tem que mudar. O que nós temos na saúde suplementar? O próprio nome diz, saúde suplementar. Então, ela só existe porque o governo não dá conta de fazer a saúde integral. Então, por exemplo, eu só existo
Eu estou falando de fato. Só existe por uma ineficiência do setor público. Tá? Então, aí você pega a saúde e vira um business. E um business que começou a ser tratado como se fosse um banco, uma instituição financeira, um mercado, enfim, qualquer outro tipo de business. E não é, é saúde. Saúde, você tem que ter muita responsabilidade para você estar trabalhando em saúde, porque você está trabalhando com vidas da pessoa. Você não está vendendo um chip, um celular, uma telefonia, ou fazendo financiamento. Você está tratando, de fato, com as pessoas e com a vida. E no decorrer dos anos, que não começou agora, de muitos anos para cá, o sistema de saúde virou totalmente mercantilista. Não existe preço para nada, existe negociação, existe muitas coisas que acontecem. No momento de pandemia, num momento como esse que ninguém esperava, o que aconteceu? Ninguém estava preparado para isso. Obviamente que se você depende das relações comerciais e de negociações, onde a operadora ou seguradora briga com o seu fornecedor de serviço, eu te gloso, você está cobrando mais, está menos, aumenta a minha tabela, fica aquela briga toda, e ninguém se fala, e ninguém se entende, porque cada um puxando o elástico para um lado, uma hora a corda arrebenta. Hoje, o que aconteceu? Arrebentou essa corda. Essa corda arrebentou, e arrebentou, os dois ficaram com cada um com uma parte na mão, tanto as assistências médicas como os prestadores de serviços. Então, qual que é a reflexão? Quem ganhou nesse jogo? E puxa-puxa. Ninguém ganhou, todo mundo perdeu. Né? Porque ninguém imaginava que isso poderia acontecer. Então, acho que as relações vão ter que ser discutidas pós-pandemia, né? Vão ter que se entrar em um acordo. E quando eu falo da assistência médica, da saúde suplementar, eu não estou falando só de Brasil, tá? Nos Estados Unidos, a gente tem notícias que os sistemas também estão quebrando em partes, né? Empresas seculares ali nos Estados Unidos, com um grande nome, passando por situações complicadas. Por quê? Esse é o momento que ninguém pensou que iria mudar. E eu acho que talvez sirva para reflexão. Se você me perguntar qual que é o modelo ideal, eu não sei. Eu não faço a mínima ideia. O que tem que ser feito é botar em discussão, porque nesse momento eu acredito que todos acabaram perdendo com esse sistema estritamente mercantilista, e todo mundo tem que entender. Saúde, ela tem um limite para você ser mercantilista. Não dá para você ultrapassar esse limite. Se você ultrapassou, primeiro, você está brincando com vidas, e segundo, você está brincando com toda a estrutura que você tem. Então, eu acho que chegou a hora de todo mundo pensar e falar qual que vai ser o próximo caminho. Mas ainda é muito cedo, né? Porque nós estamos no meio de uma pandemia. Talvez essa discussão no futuro, e tomara que seja breve, seja muito saudável. Fernando, na linha que vocês começaram, né, a tratar a doença bem antes de todo mundo, toda a preparação que vocês têm e uma série de pacientes que já receberam alta, vocês já conseguiram ver algum tipo de nível de reinfecção? Tem alguns estudos fora do Brasil, na Coreia, que dão indícios de que pode ter uma reinfecção. Como vocês já têm muito paciente em alta, vocês já conseguiram ter alguma evidência nesse sentido? Olha, existe um estudo desse no mundo, a gente vem acompanhando, mas nada que foi comprovado cientificamente, porque às vezes o teste, ele tem que, não é o termo recheque, como que se fala, você faz o teste, depois você tem o segundo, uma validação do teste. Como isso não aconteceu pelo próprio tempo, o número, às vezes ele deu alta, ele continuou positivo e depois voltou e não deu negativo, e quando você faz um novo teste pode ser positivo. No nosso caso específico aqui, nós não temos nenhum caso. Tá? No mundo existe, se não me engano, 150 casos, ou pouco menos do que isso, mas também não dá para se afirmar isso ainda, né? Precisa de um volume maior de dados, mas na nossa experiência aqui na Prevent, ainda não tivemos nenhum, graças a Deus. E ainda nessa linha de que vocês começaram antes e tem uma série de protocolos que vocês até estão dividindo com vários agentes, vários países, todo mundo se pergunta desses papers, né? O acesso que até a sociedade civil poderia ter acesso a essas publicações. Esses papers já foram de fato publicados? Eles ainda estão
em análise pelas revistas? Como é que está essa questão da publicação formal e a disponibilidade para o público em geral de todos esses protocolos que vocês desenvolveram? Então, esses protocolos já estão nas revistas, e para os agentes de saúde que nos procuram, a gente manda os protocolos. O que aconteceu é que nós fomos tão massacrados por causa disso que nos impediram de mostrar os protocolos, né? Então, foi uma coisa surreal que aconteceu aqui na empresa. A gente falou, pelo amor de Deus, eu tenho aqui. Então, a gente... Porque tem o meio científico que fala, eles não têm dado, a gente tem um dado, aí fica aquela briga, enfim. Então, a gente resolveu falar, só quem quiser ver e quem quiser conhecer, vem até a empresa. E muitos vieram, e os caos, enfim. Mas agora eles estão publicados, né? Eles sempre são publicados, esses papers. É que você precisa ter para ser validado numa revista de alta circulação, técnica, enfim, mas eles já foram publicados, tá? Na verdade, ele é um paper que pode ser público, não tem problema nenhum. O problema é que, assim, só não quero que o paper chegue para depois todo mundo botar o paper na fogueira, por que eles estão fazendo isso, etc. E pela própria proteção dos nossos profissionais, a gente resolveu não ficar abrindo, né? Porque todo mundo pergunta. Mas nós apanhamos tanto, né, durante 15 dias que eu resolvi proteger todos os nossos profissionais aqui, porque o pessoal ficou muito sensibilizado em relação a isso, porque o esforço foi tão grande de fazer esse trabalho e sem querer levantar troféu nenhum, né, porque a gente está dividindo com todo mundo. A intenção sempre foi ajudar, isso eu quero deixar bem claro para todo mundo. Mas eles são públicos, né? Depois, se quiser, Gabriela, eu te passo os links onde você pode acessar e distribuir para o seu pessoal, enfim. Ótimo, ótimo. Fernando, mais uma vez aqui, acho que você fez uma super cobertura. Queria agradecer pela 10ª vez a disponibilidade sua nesse momento tão complexo de abrir um espacinho da agenda para dar uma aula aí para a gente. E aí queria abrir um espaço para você deixar alguma mensagem, caso você tenha aqui, para todo o público que está nos ouvindo aqui. Bom, obrigado, Zé, primeiramente, né, por vocês terem me dado esse espaço. Eu queria só avisar que a gente não tem todas as soluções, nós estamos aprendendo a cada dia e é uma luta diária mesmo, uma coisa que a gente nunca lidou na vida, principalmente o mundo não lidou. A intenção da Prevent Senior, desde o início e até agora, é ajudar com o que a gente sabe. Nós estamos em contato com várias outras pessoas que nos têm ajudado também. E a gente tem feito esse movimento de juntar todas essas informações e tentar ajudar a sociedade, né? Espero que a gente tenha dias melhores para todos. O esforço nosso aqui é não só de salvar todas as vidas que puseram essa responsabilidade em cima das nossas mãos, a gente tem que entregar isso, fazer o máximo. Todo mundo que sai do hospital é uma comemoração, todo mundo que é desentubado, felizmente nem todos. Mas, assim, é muito promissor, não é para a gente ficar pessimista, é muito otimista. O mundo inteiro está aprendendo a lidar com isso. O Brasil tem uma grande vantagem, que é a criatividade e a forma de se portar. E se nós formos um pouco mais organizados, esquecermos filosofias, esquecermos várias outras coisas que numa discussão pública acontecem, o Brasil sai muito vitorioso desse processo. Talvez seja o único país que consiga sair vitorioso desse processo mais rápido do que os outros. O que está faltando é as lideranças se juntarem para discutirem, serem rápidas e proativas, né? Esquecer das medalhas e dos troféus que existem por aí, que ninguém está precisando ganhar nada. A gente está precisando salvar as vidas e fazer com que o país saia o mais rápido possível dessa situação. Ótimo, Fernando. Obrigado. Obrigado, Zé. Obrigado, Gabriela. Obrigado, Thiago. Obrigada, prazer, Fernando. Foi ótimo, viu? Obrigada. Até logo. Obrigadão, Fernando. Tchau. Um abraço. Tchau, tchau.